Olá, voltando a contar meus causos, e esse vídeo tem uma particularidade porque ele está sendo gravado com as imagens aqui à minha retaguarda do meu primeiro endereço no estado do Maranhão. Isso mesmo, Castelão. Eu desembarquei aqui na rodoviária no dia 5 de janeiro de 1992. Cheguei aqui à noite, fui direto para o Comando Geral da Polícia Militar, no Calhau, onde me apresentei ao oficial de dia, vindo de Pernambuco, já com a minha mala e as saudades no coração, um certo receio, um certo medo, uma expectativa daquilo que poderia vir, já que eu estava casado, tinha um filho pequeno, minha esposa ficou com meu filho. Mas estava se cumprindo aqui uma palavra do sargento do EB Marinaldo, que me incentivou na época a fazer inscrição, já que o edital saiu no dia 13 de setembro de 1991. Era um concurso específico para oficial R2 e eu tive o privilégio, Deus me abençoou e eu fui aprovado em 5º lugar nesse concurso. E chorei quando saiu o resultado, porque passou um filme na minha cabeça, que eu tinha descido do Alto da Brasileira, tinha ingressado como tenente temporário, a gente chama de tenente R2, nas fileiras do Exército, onde passei praticamente 5 anos, 1 ano de formação, 4 anos de tropa, mas era temporário, eu estava saindo e numa oportunidade única, aquela que só Deus para explicar, que foi um propósito dele, abriu os concursos e eu ainda relutei em vir fazer a inscrição. Mas deu tudo certo, eu estava aprovado, estava selecionado e essa data foi a apresentação. Cheguei lá no Comando Geral, no Calhau, e uma viatura me trouxe junto com outros alunos, aliás, aspirantes, porque nós éramos oficiais do Exército, mas o edital aqui dizia que a gente começaria a carreira a partir do aspirantado. Só lembrando que na época não tinha academia na Polícia Militar do Maranhão, ela só foi criada em 1993, e a legislação federal permitia que houvesse esse ingresso de oficiais temporários do Exército Brasileiro e de outras polícias a ingressarem na Polícia Militar do Maranhão. O total de alunos ficou em 35, os aprovados, né? 13 mais 22, no caso, 35. Mas só se apresentaram no total 29. E assim funcionou a primeira turma do estágio de oficiais, de adaptação de oficiais aqui para a Polícia Militar do Estado do Maranhão. Oficiais de diversos estados da federação. E quando eu recebi a notícia que estaria sendo deslocado aqui para o Castelão, tá ali o Castelão, ali onde está aquelas portazinhas, aquelas janelas, onde os jogadores geralmente se hospedam, os amadores, e eu pensei que estava vindo para um hotel, que a Polícia Militar estava nos hospedando no hotel, porque lá em Pernambuco, lá na Grande Recife, Olinda, tem hotéis chamados Castelão, ou é Castelinho, salvo engano. Mas cheguei aqui, não. Eram os apartamentos até bem apertados, 2 beliches em cada apartamento. Ali foi colocado 2, 3, até 4 aspirantes para começar a jornada. E foi nos dito, se preparem para começar a injetar no sangue o azul da Polícia Militar e tirando o verde oliva. Só que eu não sabia que esse azul ia ser caro, ia ser pesado. Mas também a gente já sabia que na vida militar nunca vai ser fácil. Não é pelo dinheiro, não é pelo reconhecimento, não é pela valorização, é simplesmente pelo sentimento do dever cumprido, é pelo amor à profissão, é por entrega, é por um juramento que é feito de cumprir a missão com o sacrifício da própria vida. Então essa é a jornada. Então já se sabia de antemão que não seria tão fácil, mas também ninguém imaginaria que seria tão difícil. Para se ter uma ideia, no dia 6 de janeiro foi a apresentação oficial pela manhã, lá no Calhau. Um micro-ônibus da Polícia Militar vinha nos buscar aqui. Café da manhã
no Calhau, o almoço no Calhau e o jantar era servido aqui no Castelão. Chegava uma quentinha aí à noite, não tinha energia nos alojamentos, energia elétrica. Chegava uma quentinha às vezes atrasada, porque ele fazia outros percursos. Aqui chegava 8 horas, 9 horas da noite às vezes. Essa quentinha, fria já, não tinha talher. A gente pegava a tampa do bandeco e fazia de colher. Mas para quem estava vindo do Exército, quem fez acampamento no Exército, e a maioria já tinha bastante maturidade, nós éramos, a maioria, primeiro tenente do Exército, acostumado com tropa. Então sabíamos que isso era uma fase, isso era um tempo, e nós seguimos. Nosso curso aqui no estágio de adaptação de oficiais, que iniciou 6 de janeiro e foi até o mês de junho, onde nós fomos locados, distribuídos, metade na capital e metade no interior. Esse concurso foi uma oportunidade única. O coronel Guilherme Batista Ventura, que era do Exército, veio para a Polícia Militar, a convite do governador do estado, para comandar a Polícia Militar. E ele percebeu que a Polícia Militar, por não ter academia, formava os oficiais em outros estados. Só que o número de formação era bem pequeno, não atendia a necessidade da corporação. 5, 6 oficiais por ano que chegavam das academias, principalmente Ceará, Pernambuco, Paraná. Temos também oficiais do Rio de Janeiro. E assim se formavam as turmas aqui do Maranhão. Até no estado de Rio Grande do Sul, foi enviado alunos aqui do Maranhão para fazer o curso de oficial. E o Coronel Ventura, sabendo da legislação, sabendo também dos concursos similares que aconteceram em Brasília e em alguns estados aqui do norte, Pará, por exemplo, aqui na Amazônia, Roraima, Rondônia, estavam sempre recebendo também oficiais R2 até que fosse criada a academia. Nós chegamos aqui para formar a primeira turma de oficiais aqui, R2, e apesar de ser uma turma de diversos estados, todo mundo já bem experiente no corpo de tropa. No meu caso, eu tinha servido no Batalhão de Polícia do Exército, e os demais colegas das armas de infantaria, comunicação, intendência, serviço de intendência. Então nós formamos aqui uma turma única, que em função das dificuldades, morando aqui nesse Castelão no início aí, no período de curso, essas dificuldades, essas lutas, distância de casa, isso fez com que a turma de R2 formasse um bloco e caminhamos muito unidos mesmo, até meados do posto de major. Depois, todo mundo já adaptado no estado, cada um foi buscar os seus interesses e o grupo se afastou um pouco. Mas até hoje continua um grupo forte e referência para muita gente. Rejeição. Muita gente não aceitou, não aceitava, não aceita até hoje essa turma ter vindo para o Maranhão. Mas eu tenho convicção de que nós ganhamos, mas muito mais mesmo ganhou o estado do Maranhão, porque Imperatriz, Pindaré-Mirim, Caxias, Timon, Balsas, Chapadinha, Barra do Corda, Açailândia, aqui também Pinheiro, por onde esse grupo passou, 3, 4, 2, 1, fez a diferença e deixou um legado para a corporação. Hoje a maioria já chegou ao último posto, alguns ainda estão aguardando promoção, mas em geral eu diria que foi um sucesso essa iniciativa do Coronel Ventura para trazer a turma de R2 para o Maranhão. Ele não demorou muito tempo no cargo de comandante-geral da polícia, e talvez 2 anos, não sei, não lembro bem, mas na metade do nosso estágio, acho que no mês de fevereiro, março, ele foi exonerado do cargo e nós ficamos um pouco sem paternidade aqui no estado. E houve, de fato, algumas tentativas de nos tirar, de nos desanimar, forçar a barra para que nós pedíssemos desligamento do estágio, porque nós chegamos ao cúmulo de ouvir uma frase de um oficial insatisfeito porque houve uma partida de futebol
entre os aspirantes e os oficiais aqui da Polícia Militar, lá na praia do Araçagi, e falaram pra gente que era apostado a cerveja e o tira-gosto, que seria o pescado, o camarão. E os R2 vindo do Exército, estava todo mundo já liso, porque o salário do Exército lá estava muito bom na época, e o da Polícia Militar do Maranhão não estava nada legal. Eu acho que lá no Exército o salário estava 5 vezes maior do que o salário aqui da Polícia Militar. Deu até briga durante o futebol, a partida foi muito quente. Por incrível que pareça, o goleiro da equipe do EO era eu. Goleirão na época, e até brincavam comigo dizendo que eu era Juca Baleia. Porque aqui tinha um goleiro do Sampaio que tinha um peso assim um pouquinho além do normal, para os padrões do atleta, mas era um baita de um goleiro, e assim eu peguei essa referência também nessa época aí. E nós ganhamos a partida, nós vencemos a partida, acho que 3-1 o jogo muito disputado, muito duro. E a comida e a bebida foi farta. O problema é que no outro dia chegou a cobrança lá no Calhau, onde um oficial disse que não era apostado não, aquilo era um trote e aquela despesa era por nossa conta. E obviamente que não se estava lidando com crianças, né? Apesar de sermos aspirantes na época, todo mundo já era oficial do Exército, no mínimo há 2 anos de tropa. E um R2, que é um sobrevivente, quando ele tira 3, 4 anos de Exército, meu amigo, ele está pronto para trabalhar em qualquer outra organização militar ou ingressar no mundo privado, como acontece com frequência, e exercer qualquer função, porque, repito, um R2, ele é um sobrevivente. Então não dava para chegar e impor um trote desse como se fosse uma brincadeira. E nós não aceitamos. Foi daí que saiu a frase que nos marcou durante muito tempo, de que nunca se tinha visto coronel precisar de aspirante, mas o aspirante sempre ia precisar do coronel. O detalhe é que a pessoa que disse essa frase esqueceu de um detalhe também, é que o coronel estava indo para casa e o aspirante estava começando a carreira, e era uma turma fechada de 30 oficiais, estavam chegando no Maranhão, e aquela ameaça não seria cumprida. Só que tudo isso aí foi relevado, foi, vamos dizer assim, deixado de lado, porque depois que passamos a conviver com a tropa e mostrar o nosso serviço, a acolhida foi boa, principalmente dos praças e os oficiais com visão, porque nós iríamos passar aqui no Maranhão 30, 35 anos, tanto é que nós estamos aí em 2024 e tem vários oficiais da turma ainda na ativa e em funções de comando. Todos os que estão na ativa ainda são tenentes-coronéis e bons oficiais. Infelizmente, aqueles que não tiveram essa visão tiveram que conviver com essa situação durante mais tempo, porque foram atropelados. Aqui nesse período aí de estágio ainda, tentaram cortar a alimentação do curso. Eu comentei isso no vídeo anterior. Nós chegamos a dividir almoço lá no refeitório, no Calhau, com 2/3 da turma, ou seja, nós éramos 30 oficiais. Chegou-se ao limite ali de só liberar 13 refeições, 3 para quem estava de serviço e 10 para quem estava alojado. O restante não tinha alimentação no final do curso. Mas a gente dividia essa etapa, a gente dividia esse prato e a gente conseguia avançar. E quanto mais apertava, mais o grupo se unia. E no final do estágio sequer teve formatura de conclusão de curso. A gente tinha uma turma também de médicos e veterinários, fizeram formatura, receberam espada ou compraram, não lembro bem, mas os R2 foram embora para o interior servir. Para nós foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, foi ter mandado a gente embora logo sem trabalhar. Mas a gente sabe que parte da história, da época, não era para beneficiar,
era para tentar fazer com que a gente se desse mal na tropa e pedisse para sair ou coisa parecida. Mas foi ao contrário. Aonde chegou um R2, ele conseguiu seu espaço e conseguiu mudar e contribuir e ajudar muito com a Polícia Militar do Maranhão. Esse estágio termina, nós partimos para a tropa, um grupo coeso, com oficiais que ficaram na capital, outros no interior. E aqui eu registro a minha gratidão a todos os oficiais de praça do Maranhão que nos acolheram, que nos recepcionaram, que nos ajudaram, que apoiaram a nossa chegada. E lhe dizer que aqueles que não pensaram dessa maneira, de minha parte, foram totalmente perdoados, não teve nenhum problema, porque eu estava focado, sabia o que queria e sabia também que era uma grande bênção que nós estamos recebendo estando aqui no estado do Maranhão. Que eu fui classificado aqui no serviço de aprovisionamento por causa do meu histórico, que na PE eu servi como intendente, trabalhei no rancho, trabalhei na almoxarifado, na tesouraria e também dava suporte lá na companhia de comando de serviço como oficial de tropa. Fui falar com o Coronel Jaime na época, subcomandante geral da Polícia Militar, que eu queria servir na tropa, não queria ficar no rancho aqui na capital. E ele brincou comigo e disse: tu quer aprender a ser polícia? Então eu vou te mandar para uma cidade que tu vai aprender a ser policial. E ele perguntou se eu queria ir para Pindaré-Mirim. Eu não sabia, mas na época a 2ª Companhia Independente, lá instalada, hoje 7º Batalhão, era conhecida como 2ª Sem Lei. E eu prontamente aceitei o desafio, sem saber de nada. Depois eu fui procurar no mapa para que lado ficava Pindaré-Mirim. Mas aí é outra história que eu vou contar no próximo vídeo. Minha esposa veio para o Maranhão no mês de março, abril, mais ou menos, metade do estágio. Veio com minha mãe. Eu peguei bandeco do quartel de serviço e ia almoçar em casa ou jantar para poder dividir com a Eliane. No começo foi difícil, mas foi bom porque também nós começamos a viver a nossa nova realidade. Mas uma coisa eu digo com certeza, para quem veio do sítio Manduri, para quem morou dos 5 aos 20 anos de idade, no alto da Brasileira, na Travessa do Cardoso, quem engrossou as perninhas treinando naqueles degraus, naquelas ladeiras do alto da Brasileira, EAO, e nenhuma outra dificuldade seria grande o suficiente para nos parar. E eu digo para vocês que estão me ouvindo aqui com convicção, quem chega ao último posto de uma polícia tem história para contar e não é obra do acaso. E eu vou falar para frente tudo que Deus fez e ainda está fazendo na minha vida, porque esse processo todo teve a mão dele. Ele era comigo e eu, infelizmente, ainda não era com ele. E eu dou graças a Deus por isso, por hoje reconhecer que preciso dele em todo o tempo, porque pela força do braço nós não chegamos a lugar nenhum. Valeu!